You know you're not come down. Slept in late, put the song out late. Naruto bocejou alto e esticou os braços acima da cabeça. Ele esfregou os olhos e olhou ao redor do quarto. Sasuke e Sakura ainda dormiam. Não foi uma surpresa, pois a semana inteira ele acordou antes deles. Ele estava acostumado a acordar cedo para treinar e a passar pela vila o mais cedo possível, quando havia menos pessoas nas ruas. Ele tirou os pensamentos da cabeça e saiu furtivamente do quarto, indo para o banheiro. Enquanto ele estava fazendo seus negócios, ele olhou pela janela. Ele podia ver os primeiros raios de sol tocarem o horizonte à distância. Uma coisa que ele amava e odiava em Nami no Kuni era a terra plana e o oceano. Você podia ver por quilômetros e quilômetros sem nada atrapalhar sua visão. Ele amava poder ver o nascer do sol tão cedo, já que em Konoha você teria que esperar pelo menos algumas horas para o sol nascer acima das pequenas montanhas e da floresta de Inokuni. Mas, novamente, ele odiava porque você podia ver por muito tempo. Uma parte de ser shinobi é se esconder nas sombras, e sendo de Konoha, onde a floresta está em todo lugar, ele quase se sentiu exposto. Ele respirou fundo e começou a escovar os dentes. Ele olhou para seu reflexo no pequeno espelho pendurado na parede e respirou fundo. Então, é hoje, hein? Ele não perguntou a ninguém em particular hoje. É provavelmente o dia em que Zabuza retornará, e é altamente provável que ele tenha aquele falso caçador Nin com ele. Não tenho chance de derrotar Zabuza, então devo manter seu companheiro ocupado. Tenho que proteger meus amigos. Mas, isso ainda me assusta. Hoje vou lutar contra outro shinobi. Talvez eu tenha que matar. Naruto abriu a torneira e jogou água no rosto. Estou fazendo isso pelos meus companheiros. Se eu tiver que matar, farei isso para salvá-los. Farei isso por eles, para que possam viver. Quando Naruto terminou, ele foi até a cozinha. Ele ficou surpreso ao ver Tsunami já acordada e cozinhando. Ele olhou para o relógio e, como ele pensou, eram 6h13. Ele se sentou à mesa. Bom dia, Tsunami-san. Tsunami quase pulou 2 pés no ar e girou com uma faca na mão. Sua postura relaxou quando viu quem era. Oh, é só você, Naruto-kun. Desculpe por isso, mas eu não esperava ninguém acordado ainda. Naruto sorriu sem jeito enquanto coçava a nuca. Desculpe por isso. Normalmente eu saio para treinar de manhã, mas como hoje é? Como é possível que precisem de mim hoje? Não vou. Tsunami sorriu para ele e voltou a cozinhar. Naruto foi até a pia, pegou um copo d'água e foi até o pier para sentar e assistir ao nascer do sol. Ele não conseguia ver muito mais por causa da espessa neblina matinal à distância. Essa foi uma das razões pelas quais eles não foram à ponte antes. Zabuza já conseguia sozinho invocar muita neblina, então eles nem queriam testá-lo quando ele tinha a neblina natural do seu lado também. O Naruto, você já acordou? A voz de Kakashi veio de trás dele. Ele olhou por cima do ombro para ver o Jounin de cabelos prateados lendo seu livro. E, não consegui dormir mais. Eu acordo tão cedo desde que me lembro. Agora é treinamento. Antes era, para fugir antes que a vila acordasse. Kakashi andou até Naruto e se juntou a ele. Eu realmente não te vi por aqui desde a noite de anteontem. Quando eu fui para a ponte ontem você não tinha voltado. Desculpe por isso, disse Naruto, ainda olhando para o oceano. Eu precisava de um tempo para pensar e agora. Ainda pensando, Kakashi-sensei. Você sabe por que ele me escolheu? Kakashi sabia o que Naruto estava perguntando. Porque o Yondaime o escolheu entre tantas outras crianças. Eu não posso dizer exatamente. Não se preocupe, Naruto, foi porque ele era seu pai. Não é meu lugar revelar isso, por mais que eu devesse ser aluno do sensei. Ele ponderou por mais alguns segundos. Naruto, você carrega um fardo que muitos outros não conseguem entender ou mesmo começar a compreender. Você passou por muita coisa que nenhuma criança deveria ter passado. Mas você sobreviveu. Eu acredito que o Yondaime escolheu você por uma razão, que ele acredita em você. Você é um legado do Yondaime. E você faz jus ao nome dele. Até onde eu sei, você não o decepcionou até agora, não é? Você ainda mantém essa fera sob controle. Naruto assentiu.
Ainda não era a resposta final, mas seria o suficiente por enquanto. Kakashi se levantou do lado de Naruto. Bem, vamos entrar. Não seria bom se você ficasse doente, Naruto zombou Kakashi-sensei. Eu nunca fiquei doente. Claro, eu tive ossos quebrados e coisas assim, mas eu nunca fiquei doente, e eu tenho certeza que você sabe o porquê. No entanto, Naruto se levantou e entrou. 3 horas depois, Kakashi levantou os olhos do livro e olhou para as pessoas na mesa. Sasuke e Sakura tinham descido para a cozinha há cerca de 1 hora, e Tazuna e Inari desceram há cerca de 20 minutos. Não houve muita conversa. Todos sabiam o que provavelmente aconteceria hoje. Ele fechou o livro e limpou a garganta, chamando a atenção de todos. Todos nós sabemos o que vai acontecer hoje, mas não falamos realmente sobre como executar isso. Claro que precisamos de pessoas ao seu redor, Tazuna-san, mas também precisamos proteger sua família, ou seja, você, Inari-san e Tsunami-san. Já que você não pode ir para a ponte por razões óbvias, precisamos deixar alguém para trás para protegê-lo. Tazuna e sua família tinham olhares preocupados em seus rostos, mas relaxaram um pouco quando viram as expressões determinadas do time 7, especialmente a de Naruto. Ele olhou diretamente para Kakashi. Eu tenho que fazer desta missão um sucesso. Não se trata mais da minha primeira missão ser um insucesso, é sobre libertar o povo de Nami no Kuni, libertar Tazuna e sua família, e libertar a Maya e seus amigos. Eu não posso falhar com todos eles. Naruto ponderou sobre o que Kakashi havia dito antes de falar. Kakashi-sensei, acho que tive uma ideia. Eu deveria ficar para trás para proteger Tsunami-san e Inari. Tazuna sentiu satisfeito. Ele sabia que se Naruto estava protegendo sua família, eles estavam em boas mãos. O pirralho loiro havia conquistado o respeito de Tazuna. Kakashi levantou uma sobrancelha. Entendo. O que te faz chegar a essa conclusão? Bem, eu estava pensando que ficaria aqui com eles, e enviaria um Kage Bunshin com vocês. Dessa forma, temos uma maneira de nos comunicar. Posso mantê-los atualizados se algo acontecer aqui, e vocês podem me chamar se chegar a esse ponto. Espera, o quê? Todos os olhares se voltaram para Sasuke. Dobe, como vamos manter contato com apenas um Kage Bunshin? O loiro genin sorriu para seu companheiro. Isso é fácil. Quando um Kage Bunshin é dissipado, não importa como seja dissipado, o conhecimento que ele ganhou retornará ao usuário e a quaisquer outros clones que o usuário deveria ter feito. Então, se eu quiser enviar uma mensagem para vocês, eu apenas faço um clone e o faço dissipar. O mesmo se meu clone quiser enviar uma mensagem para mim, ele pode fazer outro clone ou dissipar, ou ele pode dissipar a si mesmo. E se ele for dissipado por ser destruído, então eu também saberei. Antes que Sasuke pudesse questionar novamente, foi Kakashi quem falou. Muito bem, Naruto, é um plano que eu posso aceitar. Então Sasuke, Sakura e eu, com um Kage Bunshin de Naruto, guardaremos Tazuna-san na ponte, enquanto Naruto ficará aqui e guardará Tsunami-san e Inari-san. Se algo acontecer na ponte ou aqui, avisaremos a respectiva parte enviando uma mensagem através do Kage Bunshin. O time 7 assentiu mostrando que entenderam. Bom, então, partimos em 15 minutos, então é melhor você se preparar. Devemos chegar à ponte por volta das 10. Sasuke e Sakura se levantaram da mesa e subiram as escadas para preparar seus equipamentos, enquanto Tazuna parecia acelerar a comida. Naruto estava sentado na mesa da cozinha lendo seu livro sobre Finjutsu, Tsunami estava lavando os pratos do café da manhã, e Inari estava sentada ao lado de Naruto parecendo realmente entediada. Kakashi, Sakura e Sasuke tinham saído com Tazuna há cerca de meia hora, então eles deveriam estar na ponte em 10 a 15 minutos. Naruto não deixou transparecer, mas ele estava realmente preocupado com eles. Ele gostaria de ter ido com eles para a ponte, mas esta era a melhor maneira de manter contato. E se chegasse a isso, ele poderia estar na ponte em 10 minutos. A única razão pela qual estava demorando tanto com o resto de sua equipe, era porque eles tinham que ir em um ritmo civil. Se eles estivessem indo em um ritmo normal, bem, normal para uma equipe genin, eles provavelmente poderiam estar em Konoha em um dia, em vez dos 4 dias que leva em um ritmo civil. Ele perdeu a atenção quando Inari falou.
Diga, Naruto Nichan, como você pode saber se alguém está vindo? Naruto não sabia quando Inari começou a chamá-lo de Nichan, mas ele gostou, o mesmo com as crianças da cidade. Ele levantou os olhos do livro. É bem simples, na verdade. Você ouviu o que eu disse sobre Kaji Bunshi no café da manhã, certo? Inari assentiu. Bom, a propósito, por favor, mantenha isso em segredo. É um dos Kinjutsus de Konoha. Embora nenhuma das outras vilas possa copiá-lo, eles podem tomar precauções se souberem alguns de seus segredos. Claro. Não vou contar a ninguém, disse Inari sorrindo. Naruto bagunçou o cabelo do garoto, muito para o desânimo do garoto. Naruto riu levemente disso. Bom, então. De qualquer forma, voltando ao assunto, eu coloquei cerca de 20 clones pela casa, escondidos, é claro, então se eles virem alguém que não deveria estar aqui, eles dissipam e eu saberei. Isso é tão legal. Inari exclamou. Naruto assentiu para ele antes de voltar a ler. Ele ouviu um suspiro de Inari. Você não pôde fazer outra coisa. Sabe, é meio chato ficar esperando. E não é como se eu pudesse sair brincar. Naruto sorriu novamente. Ele se lembrou de si mesmo sendo tão impaciente, e querendo que as coisas acontecessem o tempo todo. Ok, então Inari, o que você... Ele parou no meio da frase quando recebeu um feedback de um de seus clones pela casa. 2 objetos estavam se movendo em direção à casa em um ritmo rápido. O clone não tinha dado uma boa olhada neles. Nichan, qual é o problema? Inari perguntou um pouco preocupada. Tsunami também tinha visto isso, e tinha parado de lavar a louça. Vocês dois vão lá para cima e se escondam. Eles olharam para ele sem se moverem agora. Naruto disse com uma voz que dizia que eles não deixavam espaço para discussão. Tsunami foi até Inari, pegou-o pela mão e subiu as escadas para se esconder. Quando eles desapareceram escada acima, Naruto sentou-se novamente e pegou o seu livro. Não demorou muito para que as 2 figuras chegassem à casa e irrompessem pela porta. Ei, onde diabos eles estão? Uma voz perguntou bem alto. Como eu vou saber? Oi, tem uma criança aqui. Aposto que você sabe onde elas estão, hein? Naruto finalmente levantou os olhos do livro. Ele deu uma olhada nos intrusos. Eram 2, como ele sabia. Um deles tinha uma camisa azul suada, usava um capuz e tinha tatuagens e olhos. O outro tinha o peito nu. Seu braço direito tinha uma tatuagem que ia do braço até o meio do peito, e ele usava um tapa-olho no olho direito. Acima do esquerdo, ele tinha uma cicatriz. Ambos usavam uma katana na cintura. Só de olhar pela maneira como estavam parados, ele podia dizer que não eram shinobi, eram simples bandidos contratados para fazer o trabalho fácil. Vocês dois se importam? Estou tentando ler aqui, Naruto disse meio entediado, tentando fazê-los perder a calma. Funcionou. Que diabos? Quem você pensa que é, pirralho? Gritou o que estava usando um capuz. Calma. Você não vê que ele está tentando fazer você perder a calma. Você é um idiota, sabia? Disse o de peito nu. O que você disse? Eu não. Vamos acabar logo com isso. Garoto, onde estão a mulher e a criança? O de peito nu perguntou olhando para Naruto. Ele teve uma gota de suor quando viu que Naruto tinha voltado a ler, aparentemente não dando a eles nenhuma atenção. Ei, pirralho. Eu te perguntei uma coisa. Naruto suspirou profundamente. Como você disse, vamos acabar logo com isso. Naruto se levantou, guardou seu livro e assumiu sua postura, criando 2 tanto de cristal no processo. Os 2 bandidos hesitaram um pouco depois de ver seu oponente criando cristal do nada. Não durou muito, pois o de peito nu atacou de cabeça com seu companheiro logo atrás dele. Naruto não saiu de sua posição de academia e facilmente desviou do primeiro soco do de peito nu. Assim que ele se agachou, o outro veio com um chute que ele simplesmente bloqueou. Isso foi brincadeira de criança comparado ao treinamento que ele havia passado. Ele agarrou a perna na frente dele e rapidamente a torceu, fazendo o bandido encapuzado girar e cair. O de peito nu viu isso como uma oportunidade e bateu as mãos em um punho e as bateu com força na cabeça de Naruto. Em vez do estalo que ele esperava ouvir, ele não ouviu nada. Naruto agarrou seu pulso direito e não o soltou.
Naruto olhou com um sorriso para seu oponente, enquanto ele apertava e torcia seu aperto, resultando em um estalo nauseante. O oponente de Naruto gritou de dor e retraiu sua mão assim que Naruto o soltou. O bandido encapuzado se levantou e, junto com seu companheiro, eles deram alguns passos para trás, olhando para o pirralho loiro na frente deles, que os havia defendido sem soar a camisa. Naruto se levantou de seu agachamento e simplesmente tirou o pó das calças. Agora, acho que já brincamos o suficiente. Atrás dos dois bandidos, um vaso e uma cadeira se transformaram em mais dois Narutos, que rapidamente engrossaram suas armaduras de cristal em suas mãos e acertaram os bandidos em suas cabeças. Eles saíram assim que foram atingidos. Naruto balançou a cabeça com um sorriso. Gatou realmente achou que poderia sequestrar a família de Tazuna com bandidos. Ele deveria saber sobre nós. Ele acenou para seus dois clones, fazendo-os se dissiparem, efetivamente passando o que havia acontecido aqui para seu clone na ponte. Ele amarrou os dois bandidos e subiu as escadas para encontrar Tsunami e Inari escondidos em um armário. Tsunami olhou preocupado para ele. É seguro? Naruto mostrou a ela um sorriso tranquilizador. Sim, é seguro. Gatou só manda dois bandidos. Como se eles pudessem derrubar um shinobi. E Inari sorriu claro. Ninguém pode te derrubar, Naruto Nichan. Agora isso não é verdade. Naruto riu. Tem muito. Naruto parou quando recebeu feedback de um clone. Era o que ele tinha enviado com o resto de sua equipe. Eles estavam em apuros. Sakura-chan, alguns minutos antes com o restante do time 7, enquanto isso, o grupo de Kakashi tinha feito seu caminho até a ponte. Eles não conseguiam acreditar na visão que os esperava. Todos os trabalhadores estavam mortos ou morrendo. Tazuna olhou incrédulo. O que é isso? Ele olhou para os trabalhadores. O que há de errado? O que aconteceu? Kakashi não demonstrava nenhum sinal de emoção enquanto olhava para a ponte. Exatamente como pensávamos. Ele retornou à névoa. Começou a encher a ponte, confirmando o que ele pensava. Equipe, ele está vindo. Protejam Tazuna-san. Todos eles rapidamente tomaram suas posições, entrando em poses defensivas. Kakashi-sensei, esse é o Kirigakuri no jutsu dele, não é? Sakura perguntou, mas não obteve resposta. Todos estavam esperando Zabuza aparecer. Todos ouviram uma risada maliciosa familiar. Desculpe por fazer você esperar, Kakashi. E você ainda está carregando essas crianças? A voz de Zabuza ecoou na névoa, enquanto Sasuke começou a tremer. Ele está tremendo de novo. Que pena, Zabuza zombou. Dentro de um segundo dessa observação, o grupo foi cercado por 7 clones de água. Sasuke sorriu. Estou tremendo de excitação. O Kage Bunshin de Naruto suspirou. É bem do seu feitio ser legal. Vamos lá, Sasuke. Um dos clones de água estava prestes a atacar com sua espada quando Naruto e Sasuke atacaram. Com um borrão de velocidade, eles correram para os diferentes clones e os atacaram com suas kunai. Um segundo depois, todos eles explodiram na água. Assim que terminaram, o clone obteve as informações dos clones na casa. Ele não tirou os olhos de Zabuza enquanto falava com sua equipe. Gatou enviou 2 bandidos para sequestrar Tsunami e Inari, como pensamos que ele faria. O chefe cuidou deles facilmente, e eles estão seguros agora. Ele planeja levá-los para outro lugar, provavelmente para a casa de Jishi ou algo assim. Kakashi assentiu. Eu acho que seria melhor você dissipar e dizer para Naruto se apressar e vir aqui. Eu tenho a sensação de que vamos precisar dele. O clone de Naruto assentiu e dissipou. Do outro lado da ponte, Zabuza levantou a sobrancelha. Então ele era um clone? Ako, cuidado, ele pode vir de qualquer lugar e a qualquer hora. Eu sei que você treinou muito esta semana para esta luta contra o Shoto dele, mas não baixe a guarda. Basta um deslize para dar ao inimigo a vantagem. Claro, Zabuza-san, Ako disse com uma voz sem emoção. Nada como o que ela normalmente falava. Kakashi olhou para seu time. Sakura, chegue perto e proteja Tazuna. Sasuke, você terá que manter o amigo de Zabuza ocupado. Eu cuidarei de Zabuza. O grupo imediatamente assumiu as diferentes posições que lhes foram dadas. Zabuza viu o grupo adversário se preparando. Não acho que temos mais tempo para bate-papo.
Ako, você chegou primeiro, ai, ela disse, enquanto começava a correr em direção aos shinobi de Konoha. Sasuke olhou com admiração para a velocidade de seu oponente enquanto ele levantava sua kunai. Ela estava mirando em um dos nervos em seu peito, quando ele bloqueou. Zabuza viu e levantou a sobrancelha. Ele foi capaz de alcançar a velocidade dela. Os dois shinobi se olharam, tentando estimar a força um do outro. Suas kunai colidiram de novo, nenhum deles sendo capaz de passar pela guarda do outro. Ako girou rápido, tentando colocar mais força em seu golpe, mas Sasuke fez o mesmo, obtendo o mesmo resultado. Eles pararam, tentando dominar o outro, em vez de competir em velocidade. Então Ako falou: eu não quero te matar, mas você não vai recuar, certo? Sasuke sorriu para seu oponente: o quê? Você é estúpido. Como eu pensei, mas você não vai conseguir me acompanhar no meu próximo movimento, ela disse, mantendo a disputa de poder. E eu já estou 2 passos à sua frente. Sério? E quais seriam esses passos? Sasuke perguntou com um sorriso e uma sobrancelha levantada. A primeira é a água no chão, disse Ako, mantendo a voz calma. E o segundo? Sasuke perguntou. E a segunda, ela continuou, é que estou mantendo um dos seus braços ocupado. Portanto, você só pode receber e bloquear meus ataques. Enquanto mantinha o braço de Sasuke ocupado, ela levantou a outra mão, começando a passar por selos de uma mão. Os olhos de Sasuke se arregalaram. O quê? Ele está criando selos com uma mão. Ele só podia ficar ali parado e não fazer nada. Se ele tentasse recuar, então seu oponente o apunhalaria. Se ele ficasse, ele provavelmente seria atingido por qualquer técnica que Ako estivesse lançando. Ele estava preso. Ako parou em uma meia foca carneiro Sensatsusuishi, ela disse pisando forte com um pé no chão. Toda a água ao redor deles voou para o ar, formando uma cúpula em forma de cúpula ao redor dos dois. Assim que a cúpula foi moldada, a água começou a se formar em agulhas, cobrindo todas as rotas de fuga. Sasuke engoliu em seco. Então é isso. Vou acabar assim. Sem nem ter a chance de alcançar Itachi. As pessoas ao redor dos dois lutadores só conseguiam olhar. Kakashi estava, para dizer o mínimo, surpreso. Selos de uma mão? Eu só vi isso em veteranos. E não é algo que você pode aprender. Você pode ou não pode fazer. E o último é o mais comum. Aquele garoto realmente é alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Com esse pensamento, Kakashi avançou em direção aos dois, com o objetivo de tirar Sasuke do domo de agulhas. Ele foi, no entanto, parado no meio do caminho por um Zabuza cortando com sua espada de decapitação, e foi forçado a desviar, a menos que quisesse perder uma cabeça. Zabuza balançou a cabeça rindo levemente, causando arrepios nas costas de Sakura. Ora Kakashi, não seria legal interromper a luta de alguém, não é? Kakashi olhou frustrado para Zabuza, e depois para Sasuke. Vamos Naruto. Precisamos de você. Sasuke olhou ao redor do domo, tentando encontrar uma maneira de escapar do ataque, mas todas as rotas de fuga estavam bloqueadas. Ele olhou por cima do ombro para ver se Kakashi poderia ajudá-lo, apenas para vê-lo em um confronto contra Zabuza. Ele voltou sua visão para seu oponente. As agulhas de água começaram a voar em direção aos dois, e Ako pulou para trás para evitar ser atingido. O som das agulhas atingindo seu alvo soou enquanto o lugar onde eles lutaram estava coberto de vapor. Ako não saiu de sua posição defensiva, pois estava lentamente sendo soprado pela leve brisa do oceano. O que ela viu a surpreendeu. Sasuke estava dentro de um prisma feito de fino cristal vermelho. Ela estreitou os olhos. Então ele apareceu. Foi para isso que treinei na última semana. Os outros dois não serão um problema, mas o usuário de Shoton. Agora, onde ele está? Sua pergunta foi respondida quando ela ouviu uma voz atrás dela. Queixo por Izumo veio de Naruto, que parecia um pouco sem fôlego. Ele olhou para o campo. Ako estava a alguns metros de Sasuke, que agora estava dentro de seu prisma de cristal. Kakashi e Zabuza estavam parados um na frente do outro a alguns metros de Sasuke, não parecendo que tinha começado ainda, e finalmente Sakura estava de guarda na frente de Tazuna todo o caminho de volta na ponte.
Aku se levantou sem se virar para Naruto. Então você finalmente decidiu aparecer. Naruto pulou em direção a Sasuke, liberando seu prisma no processo. Sasuke olhou para seu companheiro de equipe loiro e assentiu apreciando. Naruto, vendo que Sasuke estava bem, levantou-se e encarou Aku. Desculpe se eu o fiz esperar. Eu tive que cuidar dos bandidos que seu chefe contratou para sequestrar a família de Tazuna. Ele realmente achou que poderia sequestrá-los com bandidos? Certamente você contou a ele sobre nós. Aku não respondeu, mas começou a passar pelos selos, fazendo Naruto entrar em posição defensiva. Aku terminou e pisou no chão novamente sem Satsusuishi. A água subiu novamente do chão, antes de formar agulhas e disparar em direção aos dois garotos. Aku ficou chocado quando todas as agulhas pararam a apenas alguns metros de Naruto, que estava de pé com uma mão levantada em direção às agulhas. Lentamente no início, mas indo cada vez mais rápido, as agulhas se cristalizaram com Naruto no centro. Naruto sorriu. Jutsu como esse não vai funcionar em mim. Enquanto ele falava, as agulhas se combinaram e começaram a formar as Shuriken Rokaku. Com um estalar de dedos, elas voaram em direção a Aku, que só conseguiu desviar e desviar. Naruto ficou impressionado que ela não foi atingida nenhuma vez. Impressionante, ele assentiu em aprovação. Aku observava através de sua máscara. Ele pode cristalizar meu Suiton, mas como ele se sai contra um material que já é um cristal? Ela começou a passar por outro conjunto de selos e Oton, Senbon no ar. Naruto ficou chocado ao ver a água ao redor de seu oponente congelar antes de quebrar em pedaços e formar Senbon. Ele não deixou transparecer enquanto olhava para seu oponente. Entendo, você também tem uma Kekai Genkai. Mas falando sério, o que há com as agulhas? Ele não obteve resposta enquanto as Senbon de gelo disparavam em sua direção. Ele planejou cristalizá-las, mas ficou surpreso com quão difícil era. Elas se aproximavam cada vez mais, e ele só havia cristalizado um pouco mais de 1/10 delas. Elas estavam muito perto para o conforto, pois ele percebeu que não conseguiria cristalizá-las todas antes que atingissem. Ele olhou por cima do ombro para ver Sasuke de pé e andando novamente. Sasuke, ele tem uma Kekai Genkai, vai proteja Tazuna Ojizan e eu cuidarei disso. Naruto disse enquanto eles começaram a desviar de todas as agulhas. Eram muitas e eles tinham arranhões aqui e ali. Sasuke olhou feio para seu companheiro de equipe. De jeito nenhum. Eu sou da Elite Uchiha. Não tem como um clã menos Dobe se sair melhor do que eu. Sasuke, tire esse poste da sua bunda. Talvez se você tivesse seu Sharingan ainda conseguiria, mas você não tem. Então deixe o Dobsen clã lidar com isso. Eu deveria ser capaz de mantê-lo ocupado com meu Shoton. Enquanto falavam, a névoa começou a engrossar. Droga, Kakashi Sensei e Zabuza devem ter começado a briga. Eles podiam ouvir seu professor Zabuza se chocando aqui e ali. Naruto olhou para Sasuke. Ele não parecia que estava indo para Tazuna. Ele suspirou desanimado. Tudo bem, fique, mas não atrapalhe. Sasuke ainda estava olhando para Naruto, mas desistiu. Tudo bem. Naruto se virou para Aku. Agora, vamos. Você também não vai desistir, vai? Aku perguntou de sua posição. Naruto balançou a cabeça. Desculpe, não posso fazer isso. Não ficaria bem no papel que minha primeira missão de alto escalão fosse um fracasso e eu não posso decepcionar todas essas pessoas. Eu não pensei assim. Yoton, Senbon no ar. Ela disse novamente, formando as agulhas de gelo. Naruto sabia que não poderia cristalizá-los, então ele teve que bloqueá-los. Ele rapidamente passou pelos selos certos. Queixo, Rokaku Shuriken, Rambu. O Senbon de gelo e o Shuriken de cristal colidiram no ar, fazendo com que várias centenas de clangores viajassem pela ponte. Nenhum dos dois queria desistir e continuou atirando projéteis no outro. Finalmente, eles puderam ver que nenhum deles venceria assim, e Naruto parou apenas para desviar dos últimos Senbon de Aku pulando para o lado. Eles se olharam, tentando determinar o que o outro faria, ambos em suas respectivas poses. Finalmente, Aku fez mais 2 Senbon de gelo e atacou. Naruto fez seus tantos de cristal e atacou também. Sasuke olhou de lado e se maravilhou com a velocidade e o poder.
Estava claro para ele que Ako havia se contido durante o confronto, e que Naruto nunca realmente mostrou seus verdadeiros poderes. Era verdade que já fazia 2 meses desde que eles lutaram com Kakashi no teste do sino, mas ninguém conseguia ficar tão mais forte tão rápido. Conseguiam. Sasuke ficou bravo. Ele ainda conseguia se lembrar do último da classe. Para onde ele foi? De onde diabos esse Naruto veio? Shoto não podia ser a única resposta. Ele queria mostrar que também sabia lutar, mas podia dizer apenas olhando para Ako e Naruto que ele não era páreo para nenhum deles. Claro, ele provavelmente conseguiria acertar um golpe aqui e ali, mas no final ele perderia. Naruto desviou de outro golpe do Senbon de gelo de Ako e tentou retaliar cortando seu intestino, mas sem sorte. Ako trouxe seu outro Senbon para baixo e bloqueou. Revelando seu tamanho, o Senbon de gelo era forte e durável, certamente por causa do chakra que levou para fazê-lo. É provavelmente por causa de todo o chakra neles que eu não consigo cristalizar rápido o suficiente. Aposto que com muito treinamento não importaria muito para mim, mas como estou agora, simplesmente requer muita concentração. Naruto teorizou enquanto se abaixava para desviar de um chute. Ele tentou agarrá-lo para torcê-lo como havia feito antes, mas sem sorte, pois Ako conjurou algum Senbon e os jogou nele, forçando-o a pular alguns metros para evitá-los. Eles se olharam novamente, recuperando o fôlego. Eles não estavam sem fôlego nem nada, mas sabiam que essa luta levaria algum tempo. Pelo que podiam dizer, eles eram tão fortes quanto o outro. Essa batalha só iria acabar quando o outro escorregasse, ou por aquele que tivesse mais resistência. Eles atacaram novamente. Com Kakashi e Zabuza, Kakashi estava segurando sua kunai em uma posição defensiva. Zabuza estava controlando totalmente essa batalha, sem dúvida. Seu Sharingan não era muito útil, pois a névoa era muito espessa. Ele estava coberto de pequenos cortes aqui e ali, o maior deles estava em sua mão. Zabuza o esfaqueou como uma lâmina estranha assim que ele tentou descobrir seu Sharingan. Depois disso, Zabuza desapareceu na névoa, mostrando por que ele era chamado de Demônio de Kiri. Suas habilidades com o método de matar silenciosamente eram assustadoras. A única razão pela qual ele ainda estava aqui era por causa de seu Sharingan. Ele conseguia se esquivar apenas o suficiente para que Zabuza errasse qualquer uma de suas áreas vitais. Ele só esperava que Naruto e Sasuke estivessem melhor. Ele ainda conseguia ouvir sons de outra batalha, então tinha certeza de que eles ainda estavam vivos. Bem, Kakashi, parece que você não parece muito bem, veio de Zabuza na névoa. Você está preocupado comigo, Zabuza? Que fofo. Não precisa, estou mais do que bem, Kakashi disse, escondendo sua preocupação. Sério? Acho que teremos que fazer algo sobre isso, não é? Zabuza disse terminando com uma risada maligna. Kakashi endureceu sua postura e aguardou uma nova enxurrada de ataques. Com Naruto e Ako, Naruto forçou Ako a recuar com uma saraivada de golpes. Ako pulou para trás, jogando alguma Senbon no processo, e caiu a alguns metros de distância. Naruto simplesmente bloqueou a Senbon. Eles estavam em um confronto visual novamente. Nenhum deles havia sofrido ferimentos depois que começaram a luta. Naruto havia sofrido alguns arranhões com a Senbon de gelo no começo, mas eles estavam curados agora, graças à velha bola de pelos. Depois disso, ele ativou sua armadura de cristal. Ele olhou para sua oponente. Ela também não tinha nenhum arranhão. Mas Naruto sabia que havia passado pela guarda dela algumas vezes. Ele olhou mais de perto e viu ar frio se formando ao redor dela. Agora fazia sentido, entendo. Então você também tem uma armadura, assim como minha Keishu no Yoroi, Naruto disse permanecendo em sua posição. De fato, eu tenho. Kori no Yoroi me envolve em uma fina camada de gelo infundido com chakra. Ele bloqueará todos os ataques cortantes, exceto os mais poderosos, Ako respondeu. Naruto assentiu mentalmente para si mesmo. São os mesmos princípios da minha armadura de cristal. Se não fôssemos inimigos, tenho certeza de que poderíamos aprender muito um com o outro. Mas faz sentido. Gelo é um cristal diferente dos meus cristais, mas um cristal mesmo assim. Ele fez uma pausa e olhou para seu oponente.
Ele não sabia por quê, mas tinha uma estranha sensação de que eles já tinham se encontrado antes. Bem, além do breve encontro quando seu time lutou contra Zabuza pela primeira vez, Ako começou a passar pelos selos. Ela sabia que eles não chegariam a lugar nenhum com Taijutsu. Ela concentrou muito chakra de gelo e focou em seus longs antes de exalar Yoton. Namida Reito. Um vento de cor azul profundo saiu de sua boca e foi em direção a Naruto. Naruto viu isso e sabia que não poderia ser atingido. Ele rapidamente passou por seus próprios selos e pisou no chão Shoton. Queixou no Kabe. Uma parede de cristal grossa cresceu do concreto da ponte, defendendo Naruto do vento azul. O vento bateu forte e a parede gemeu sob a tensão, mas aguentou. O vento se dividiu e foi para ambos os lados da parede e continuou assim. Naruto, vendo que o ataque havia acabado, quebrou a parede. Em todos os lugares que o vento atingiu, uma espessa camada de gelo estava presente no chão. Ele deu uma olhada em sua oponente. Ela nem parecia afetada por usar um ataque tão poderoso. Era verdade que ele também não faria isso, mas ele tinha um demônio dentro dele para ajudá-lo com isso. Superando isso, Naruto decidiu atacar enquanto tinha a chance. Ele reuniu muito chakra Shoton em sua mão e o jogou na ponte Shoton. Obivatari no Jutsu. Cristais azuis dispararam do chão em direção a Ako. Ako no Ishi começou a pular para trás para evitar o ataque. Ela ficou surpresa com a velocidade do ataque. Ela viu que não podia fugir e passou pelos selos Yoton. Namida Reito. Ela bateu os punhos na ponte e seus próprios espinhos começaram a se formar. Os dois ataques se aproximaram cada vez mais até que Issei colidiu com o cristal. A força com que os dois ataques atingiram foi o suficiente para tremer a grande ponte. Naruto e Ako tiveram que concentrar chakra em seus pés para não perderem o apoio. Chega. Acho que terei que usar um dos meus ataques mais fortes, Naruto disse e começou a passar por uma grande quantidade de selos Shoton. Acho correu. Da água atrás dele, um grande dragão de cristal surgiu. Ele dançou no ar enquanto aguardava o comando de Naruto. Não era nada tão grande quanto os dragões de água de Kakashi ou Zabuza, mas era decente o suficiente para um Genin ou até mesmo um Chunin. Acho que sim, disse Ako, examinando seus próprios selos. Yoton, Reito Ryu. Ela gritou quando 3 dragões de gelo surgiram atrás dela. Naruto soou claro que ela também sabe esse tipo de jutsu. Não tem nada que eu possa fazer para ter vantagem. Ele pensou enquanto os 2 dragões começaram a atacar, fazendo cristais e gelo caírem sobre Naruto e Ako. Não destrua minha maldita ponte, Tazuna gritou com raiva. Eu vou chutar sua bunda, loirinha. Você pode tentar chutar minha bunda depois que terminarmos de lutar por nossas vidas, Gigi. Naruto disparou de volta com veemência na névoa densa. Sakura apenas suspirou ao lado do construtor da ponte. Sim, ele ainda é um espertinho, no mínimo. Com Kakashi e Zabuza, Kakashi olhou na direção de onde todos os sons de batalha estavam vindo. Ele estava começando a ficar um pouco preocupado. Não eram sons agradáveis que vinham daquela direção, e alguns momentos atrás toda a seção da ponte tremeu. E agora ele ouviu rugidos de grandes bestas, e mesmo através da névoa espessa ele podia ver sombras se chocando. É um aluno que você tem, Kakashi, para ser capaz de enfrentar Ako. A voz de Zabuza soou. Kakashi tentou determinar a origem da voz. O sentimento é mútuo. Naruto provavelmente está se tornando o Genin mais forte de Konoha. E se não, ele é o mais forte do seu ano, Kakashi respondeu enquanto mantinha sua preocupação escondida. Ele não podia se dar ao luxo de mostrar nenhuma fraqueza agora. Ele tinha bolado uma estratégia para pegar Zabuza. Agora tudo o que ele precisava era esperar. Não sei sobre você, mas eu gostaria de ver essa luta. Então vamos terminar isso, disse Zabuza, antes de aparecer da névoa com sua lâmina erguida para um golpe. Kakashi deixou que ela o cortasse levemente no estômago, fazendo sangue espirrar em seu oponente. Zabuza sorriu antes de desaparecer na névoa novamente. Eu concordo, Zabuza, Kakashi disse mantendo a dor para trás por pura força de vontade. É hora de acabarmos com isso. O próximo jutsu será o último.
Kakashi tirou um pergaminho de seu colete à prova de balas, espalhou sangue nele e começou um processo semelhante a um ritual. É mesmo? Mal posso esperar para ver o que é. Ele foi interrompido quando um rugido ensurdecedor reverteu através da névoa, seguido pelo que soou como cristal se quebrando. Com Sasuke tentou o seu melhor para continuar observando Aku e Naruto, mas eles eram muito rápidos. Houve momentos em que ele pensou que eles tinham diminuído o ritmo, mas ele ignorou isso como sua imaginação. Finalmente, ele seguiu o conselho de Naruto e foi até Tazuna e Sakura. Não havia como ele ajudar Naruto. Ele podia ouvir os rugidos dos dragões e os confrontos que eles tiveram, mas ignorou o máximo que pôde e continuou. Logo ele era Sakura ainda de pé no mesmo lugar na frente de Tazuna. Seu rosto se iluminou de alegria por um segundo, antes de mostrar medo Sasuke. O que há de errado com seus olhos? Sasuke parecia estupefato. O que você quer dizer? Não há nada de errado com eles. Mas Sakura disse. Não tinha certeza se deveria contar ao seu Sasuke o que havia de errado. Eles são vermelhos. Os olhos de Sasuke se arregalaram de excitação enquanto ele olhava para baixo em uma poça. E com certeza, seus olhos estavam vermelhos com um Tomoe no olho esquerdo e 2 no direito. Ele finalmente tinha o Sharingan. Antes que ele pudesse contar a Sakura o que tinha acontecido, o rugido destruidor soou de onde Naruto e Ako estavam lutando, seguido por um som de cristal quebrando. Sakura e Tazuna pareciam preocupados na direção de onde tinha vindo. Tazuna foi o primeiro a falar. O que diabos está acontecendo? Parece que eles estão destruindo minha ponte. Sakura parecia pensar o mesmo. Sasuke desviou o olhar de onde Naruto e Ako estavam, e olhou seriamente para os dois na frente dele e Naruto. Sakura ficou chocada. Ela pensou que eram Kakashi e Zabuza. Ela desviou o olhar de Sasuke e olhou na direção de Naruto. Ele pode ser um baca e irritante às vezes, mas ele era seu companheiro de equipe. Ela apertou as mãos juntas. Naruto, por favor, tenha cuidado. Com Naruto e Ako, Naruto estava a alguns metros do oponente. Ambos estavam começando a ofegar. Eles tinham usado muito chakra. Naruto ainda tinha cerca de 40% restante. Isso tinha sido muito mais difícil do que ele pensava. Ako olhou para seu oponente através de sua máscara. Eu não posso continuar assim por muito mais tempo. Eu tenho que usá-lo. Ela começou a reunir o chakra que tinha. Sinto muito, mas isso não pode continuar por muito mais tempo. Eu tenho que derrotar você. Não há dúvida sobre isso. Você é forte para Genin, talvez até mesmo um Chunin, mas acaba aqui. Ninguém nunca derrotou o meu próximo Jutsu. Naruto. Com os olhos de Naruto se estreitaram. Como você sabe meu nome? Não é algo que eu conto para todo mundo. Naruto pensou por um segundo. Bem, não qualquer um que não seja da vila. Ele olhou bem de perto para sua oponente, e seus olhos se arregalaram de surpresa quando a reconheceu. É você. Você da floresta. Ako olhou através de sua máscara por alguns segundos, ponderando se deveria se revelar. Ela suspirou profundamente e tirou sua máscara. Sim. Naruto olhou incrédulo. Mas por quê? Por que você trabalharia para alguém como Zabuza? Ako deu a Naruto um sorriso amigável. Ele me salvou. Você sabe sobre Kiri e sua guerra civil? Naruto assentiu lentamente. Ele se lembrou de ter lido sobre isso. Disse Ji. A maioria da população havia desenvolvido um medo irracional das famílias com Kekkei Genkai após a Segunda Grande Guerra Shinobi. Eles tinham praticamente caçado os clãs com Kekkei Genkai. Isso atingiu Naruto onde doía, já que ele tinha uma Kekkei Genkai. Ele se lembrava de estar realmente feliz por viver em Konoha. Eles amavam sua Kekkei Genkai. Se você quisesse ser convincente, basta olhar para o clã Hyuga ou o clã Uchiha. Eles eram alguns dos clãs mais influentes em Konoha, até mesmo os Uchiha depois de serem massacrados. Ako continuou. Meu nome completo é Yuki Ako. Meu clã tem a habilidade de controlar o gelo, ou Yoton como é conhecido. Nós nunca fomos um clã muito grande, e não apoiamos nenhum dos Mizukage que existiram, e assim não participamos de nenhuma das guerras. Mas isso não importa. Eles foram atrás de nós também. Minha mãe mudou seu nome. Ela se casou com meu pai sem contar a ele, e eles me pegaram. Ela fez uma pausa para deixar isso assimilar. Eu tinha 4 anos quando descobri minhas habilidades pela primeira vez.
Eu mostrei para minha mãe, pensei que ela ficaria muito orgulhosa de mim. Mas em vez disso ela me bateu e me disse para nunca mais fazer isso. Mas era tarde demais, meu pai já tinha descoberto. Ele reuniu uma multidão e matou minha mãe na minha frente. Então eles foram atrás de mim. Não consigo me lembrar de muita coisa depois disso. Uma coisa que eu lembro foi de um espinho de gelo que atravessou meu pai. Eu imaginei que eu o matei, novamente ela parou e olhou para o oceano. Eu vaguei por meses pelas estradas de Kiri, ninguém se importou o suficiente para parar e perguntar se eu estava bem. Estávamos em uma guerra civil, e cada um cuidava de si mesmo. Isso foi até Zabuza me encontrar. Ele me acolheu, cuidou de mim e me treinou. Foi quando o sonho dele se tornou o meu sonho. Eu quero libertar Kiri. Eu quero que sejamos um novamente. Naruto olhou para ela com pena enquanto ela olhava para o oceano. Por que tivemos que ser inimigos? Ela olhou para Naruto com um olhar determinado. Se você não recuar, eu terei que fazer você desistir. Ela levantou as mãos em um selo que Naruto nunca tinha visto Makishi. Uma aura azul começou a emitir dela. Naruto percebeu que era da mesma cor do Yoton, Namida Reito que ela tinha usado antes e se preparou. Ao redor dele, gelo começou a disparar do chão, formando espelhos. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa sobre isso, ele estava dentro de uma cúpula de espelhos de gelo. Havia 21. 12 permaneceram no nível do solo, 8 flutuaram acima dos primeiros 12 e angulados em direção ao solo, e o espelho final estava acima do resto e voltado para o chão. Naruto ouviu passos e encarou Ako que estava lentamente se dirigindo a um espelho e entrou. Agora ela estava em todos os 21. Você perdeu agora, Naruto. Não há nada que você possa fazer a não ser desistir. Eu já te disse que não posso fazer isso, Naruto disse determinadamente. Você viu como as pessoas vivem neste país. Como as crianças imploram por comida só para sobreviver o dia. Eu estou lutando por todos eles. Você está lutando por Gatou, aquele que causou isso. Então eu vou vencer isso, eu vou derrotar você, e eu vou ajudar a libertar esta nação das garras de Gatou. Ako parecia um pouco triste. Muito bem então, ela disse enquanto erguia sua senbon. Então você morrerá, e com isso ela tirou agulhas de todos os espelhos mais rápido do que você podia ver. Com Kakashi e Zabuza, Kakashi terminou o ritual e jogou o pergaminho no chão. Zabuza riu. Não importa o que você esteja fazendo, isso não. Ele foi interrompido quando gritou de dor, e a névoa se dissipou. Kakashi andou até Zabuza para encontrá-lo empalado no chão por cães, mordendo seus braços, pernas e costelas. Você não pode escapar disso. Agora, libere o jutsu. Zabuza tentou encontrar uma maneira de sair da confusão quando sentiu um calafrio e sorriu para Kakashi. Claro. Você quer ver a morte do seu aluno, não é? Ele disse enquanto o soltava. A névoa se dispersou quase imediatamente. Kakashi ficou atordoado ao ver uma grande cúpula de espelhos de gelo com Naruto no meio. Ele não parecia ter ferimentos, mas parecia exausto, muito mais do que Kakashi já o tinha visto. E de vez em quando ele era bombardeado com agulhas de senbon. Elas ricocheteavam inofensivamente em sua armadura de cristal, mas não duraria para sempre. Ele estava prestes a ir ajudá-lo quando Naruto o olhou diretamente nos olhos. Ele entendeu a mensagem e ficou onde estava. Ele estava prestes a perguntar a Zabuza quando ele respondeu: é o jutsu secreto do clã de Ako, Makishi. Ninguém jamais escapou ou o derrotou. Até eu teria problemas com isso. Kakashi desviou o olhar de Zabuza e olhou para Tazuna, grato por vê-lo ileso, e viu Sasuke e Sakura o protegendo. Todos tinham olhares preocupados em seus rostos e encaravam Naruto no domo. Com Naruto e Ako, Naruto tentou quase tudo, mas não conseguiu escapar do domo. Havia mais uma coisa que ele poderia tentar, mas isso o deixaria quase sem chakra, e nem tinha certeza de que funcionaria. Era um novo jutsu em que ele estava trabalhando, um jutsu de último recurso. Ele foi tirado de sua cadeia de pensamentos quando foi atingido por outra saraivada de senbon. Ele olhou para Ako. Ele não estava mais em todos os espelhos. Ele também estava com pouco chakra. Talvez, só talvez, funcione.
Ela também está com pouco chakra. Naruto pensou, só há uma maneira de descobrir. Mas devo passar por muitos selos. Só espero que minha armadura possa segurar o Senbon por um pouco mais de tempo. Com esse pensamento, Naruto começou a passar por muitos selos. Aku viu isso, o que ele está tentando fazer. Não posso deixá-lo fazer o que quer que esteja planejando. Tenho que pará-lo, e ela começou a bombardeá-lo com mais agulhas de Senbon. Lentamente, mas seguramente, sua armadura começou a rachar. Naruto acelerou os selos enquanto sua armadura começava a rachar mais e mais. Assim que Aku estava prestes a lançar o Senbon que teria destruído sua armadura, Naruto terminou sua preparação e reuniu seu chakra restante. Todos os presentes olharam com admiração quando uma pequena bola rosa começou a se formar acima do peito de Naruto. Naruto apertou os olhos em concentração antes de gritar Shoton, Kyushu Jundo. A pequena bola se expandiu e envolveu todo o domo antes de se dispersar. Primeiro nada aconteceu, mas então, com Naruto como centro, tudo que a onda de choque havia tocado se cristalizou. Em poucos segundos a seção da ponte estava completamente cristalizada, até mesmo os espelhos. Aku teve tempo apenas de pular dos espelhos depois de usar o último de seu chakra, tentando evitar que eles quebrassem. Assim que ela saiu, Naruto passou por alguns selos, efetivamente usando o último de seu chakra Shoton. Baningu, Kozoku e correntes de cristal se separaram do solo cristalizado e amarraram Aku. Com isso feito, Naruto quebrou os espelhos e retornou a ponte ao normal. Quando ele terminou, ele estava de joelhos. Sasuke, Sakura e Tazuna estavam ao seu lado rapidamente. Tazuna sorriu largamente para ele. Bom trabalho, pirralho. Esse foi um jutsu usado aí finalmente. Estou feliz que você conseguiu fazer a ponte voltar ao normal. Naruto sorriu de volta para Tazuna enquanto Sakura se preocupava com ele para ver se ele estava ferido. Mas graças à sua armadura de cristal, que ele não conseguia mais segurar, tudo que ele sofria era estar com pouco chakra. Eles estavam prestes a caminhar até Kakashi e Zabuza quando alguém bateu palmas. No final da ponte inacabada estavam Gatou e cerca de 50 homens. Zabuza, seu cachorro. Eu sabia que você não conseguiria. Bem, boa viagem. Eu não estava planejando pagar você de qualquer maneira. Zabuza olhou feio para Gatou. Kakashi, parece que nosso desentendimento acabou. Kakashi não tirou os olhos de Gatou e seus homens. Parece que sim, ele disse, e dissipou os cães e libertou Zabuza. Ele acenou para Naruto, que fez o mesmo com Ako. Kakashi olhou para seu time, Zabuza e Ako. Os únicos capazes de lutar agora eram Sasuke e Sakura, e não havia como eles derrubarem 50 homens, não importa o quão forte o inimigo fosse. Gatou olhou para 2 homens ao seu lado. Bem, o que vocês estão esperando? Matem Tazuna. Matem todos eles. Um dos homens com quem ele havia falado, e aquela linda Roseta ali? Ele perguntou com um sorriso perverso. Você pode ficar com ela, só mate o resto deles. Gatou respondeu. Isso pareceu excitar os homens. Você conseguiu, chefe. Os 2 passaram pelos selos, rapidamente deixando óbvio que eram shinobi. Suiton, Mizuno Dangan. Vários projéteis de água se formaram enquanto balas disparavam rapidamente em direção a Tazuna e Sakura, que estava parada na frente dele. Os olhos de Naruto se arregalaram. Ele tentou usar seu Shoton, mas não tinha chakra suficiente. Antes que percebesse, ele estava parado na frente de Sakura com a pior dor que já teve no peito. Ele olhou para baixo e viu vários buracos. Ele olhou para Kakashi, que tinha os olhos arregalados. Naruto tossiu, fazendo com que sangue fosse cuspido de sua boca. Mais rápido do que ele podia ver, mais balas de água foram disparadas em sua direção com tanta força que o empurraram para fora da ponte e para a água fria abaixo. O mundo começou a escurecer, e a última coisa que ele ouviu foi uma voz feminina gritando seu nome. Lágrimas encheram os olhos de Sakura antes de perceber que era ela quem gritava. Com Naruto, Naruto abriu os olhos lentamente. Assim que o fez, ele se levantou e saltou para uma posição defensiva. Ele olhou ao redor e não conseguia ver onde estava. A última coisa de que se lembrava era de ter caído da ponte. E agora ele estava em um esgoto.
Não adianta ficar aqui, ele pensou enquanto começava a andar pelo corredor. Quanto mais ele andava, mais um sentimento sinistro começava a crescer em seu peito. Por fim, ele chegou a uma sala com uma grande gaiola no final. A única coisa que aparentemente a mantinha morta era um pedaço de papel com um kanji para selo nele. Um estrondo profundo veio da gaiola. Então, você finalmente veio aqui. Naruto apertou os olhos para tentar ver o que havia na gaiola. Quem é você? Chegue mais perto e você verá, soou a voz. Naruto cuidadosamente deu alguns passos em direção à gaiola, mas pulou para trás quando 4 garras enormes tentaram acertá-lo através das barras G. Se não fosse por esse maldito selo, eu te despedaçaria onde você estiver. Naruto rapidamente fez 2 tantos de cristal Kyuubi no Yoko, ele declarou. 2 olhos vermelhos brilhantes se abriram na gaiola quando a Kyuubi entrou parcialmente em cena. Você está certo, eu estou. E vejo que você está usando bem meu dom, humano, disse a Kyuubi, dizendo a última parte como se fosse veneno. Naruto não prestou muita atenção nisso. Se você é a Kyuubi, então isso deve estar dentro da minha mente muito observador. Seus predecessores não foram tão espertos na primeira vez que vieram me enfrentar porque estou aqui. Naruto perguntou. Você está morrendo, disse Kyuubi categoricamente, como se estivesse falando sobre o clima. Eu sou o quê? Naruto perguntou incrédulo. Morrer, como se tornar morto, como não viver? Kyuubi disse divertida. Ele não se divertia tanto desde que foi selado dentro de Kushina. Oh, como ele conseguia apertar os botões dela. Naruto olhou para a grande raposa. Isso não pode estar acontecendo. Estou morrendo, e pior, meus últimos momentos serão como uma raposa demônio que fez da minha vida um inferno. Naruto sentou-se e começou a pensar. Ele conseguia se lembrar dos livros sobre Jinchuriki que às vezes eles conseguiam canalizar o poder de seus inquilinos. Agora era apenas uma questão de como fazer a Kyuubi cooperar. Não é como se eu pudesse forçá-lo a fazer isso. Ele é uma massa eterna de chakra vivo. Mas talvez, Naruto sorriu para si mesmo. Bem, se eu morrer, não consigo ver nenhuma maneira melhor. Terei derrotado um dos seres mais poderosos deste mundo. A risada da Kyuubi ecoou pelos esgotos. Ser mais poderoso. A usuária de Otton não é nada comparada ao que eu já vi. Caramba, mesmo para seus padrões insignificantes, ela não era muito para se falar. Não estou falando dela. Naruto afirmou. A Kyuubi estreitou os olhos para o humano parado na sua frente. Então de quem você está falando? Naruto sorriu para a Kyuubi. Você, claro. Quando eu morrer, você morre. Você está selado dentro de mim. Pena, acho que se você tivesse tempo suficiente, você poderia escapar de alguma forma. Mas isso não vai acontecer agora. A Kyuubi não tinha nenhuma resposta para isso. Naruto foi para a matança a não ser o que, humano. A menos que você me empreste seu chakra. Aposto que esses caras não conseguiriam enfrentar o poder da poderosa Kyuubi no Yoko. Cuidado, humano, a raposa rosnou. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Muito bem, mas é melhor não desperdiçar. Você está me representando. De jeito nenhum meu recipiente vai perder para um bando de bandidos. Uma névoa vermelha começou a sair da gaiola e se concentrou em Naruto. Primeiro só um pouco, depois mais e mais até que Naruto não conseguia mais ver uma mão na frente dele. Ele ouviu a risada profunda da raposa ecoar pela névoa. Com Kakashi continuou afastando os bandidos atacantes. Parecia que eram apenas os 2 que mataram Naruto como shinobi. Kakashi continuou olhando para onde Naruto estava. Havia uma poça de sangue respingando de onde ele havia tossido sangue. Ele olhou para Sakura que parecia estar à beira das lágrimas. Sua mente quase ficou em branco enquanto a imagem de Naruto continuava aparecendo, observando-o morrer para protegê-la. Ele se distraiu por um momento, e estava prestes a dar uma facada no inimigo, quando Zabuza a bloqueou. Ele olhou por cima do ombro para olhar para Kakashi. Kakashi, se recomponha. Não deixe a morte do garoto loiro ser em vão. Kakashi olhou para Zabuza e assentiu. Você está certo. Ele se virou para os atacantes novamente. Ele iria proteger o resto de sua equipe. Ele já quebrou sua promessa uma vez, ele não faria isso de novo.
Mas ele também havia decepcionado seu sensei. Kakashi nocauteou um dos atacantes, e estava prestes a fazer o mesmo com outro quando sentiu um enorme pico de chakra. Ele olhou ao redor, ele não era o único. Até mesmo os bandidos sem treinamento pareciam sentir algo. Então um grande terremoto aconteceu, derrubando muitos dos bandidos. Foi quando Kakashi reconheceu: o chakra não pode ser. É o chakra da Kyuubi. Eu nunca esqueceria esse sentimento. Ele se virou para Sasuke. Sakura e Tazuna saiam da ponte. Sasuke não iria tão fácil, mas se agora. Kakashi interrompeu. Sakura correu até Sasuke e o puxou pelo braço. Os três correram em direção à entrada da ponte enquanto Kakashi, Zabuza e Ako seguravam os bandidos. Outro terremoto aconteceu, mais forte do que antes. Os três shinobi foram forçados a usar chakra para se manterem de pé. Os bandidos e Gatou não tiveram tanta sorte e continuaram caindo de bunda. Os shinobi aproveitaram a chance e eliminaram uma boa parte dos bandidos. Agora, restavam cerca de 30, mais ou menos alguns. Kakashi ouviu um grande estrondo e ondas sendo empurradas para longe. Ele olhou rapidamente e se maravilhou com a visão. Um grande pilar de cristal carmesim se ergueu no oceano, elevando-se sobre a ponte por pelo menos 10 metros. Ele teve uma explosão de esperança. Naruto. Outro estrondo do outro lado da ponte, e outro dos pilares apareceu. Mais dois apareceram pouco depois. E então aconteceu. Um pilar mais grosso e mais alto do que qualquer um deles, isolado do oceano pelo final da ponte inacabada. Você está morto, Gatou. Soou a voz de Naruto. Mas não era como sua voz habitual, era grossa e escura com intenção assassina. Kakashi tentou ver onde ele estava e finalmente o avistou. No topo do último pilar, uma figura estava de quatro. Naruto estava olhando ao redor com olhos vermelhos de demônio, tentando descobrir onde sua vítima estava. Ele pulou na ponte, assustando os bandidos. Um deles tentou pular da ponte, mas só conseguiu meio metro de distância, antes que um espinho disparasse de um dos pilares, matando-o no local. Naruto riu. Você não quer sair brincar de gatos-chan? Tudo bem. Eu vou te encontrar. O topo do pilar atrás de Naruto se quebrou em pequenos pedaços que giraram ao redor dele. Então ele atacou. Rugindo, ele derrubou os inimigos à esquerda e à direita. Ninguém conseguia escapar dele. Eles eram golpeados com suas mãos em forma de garras, empalados pelos pequenos cristais e quebrados por seus fortes socos e chutes. Kakashi, Zabuza e Ako só conseguiam olhar com admiração e medo enquanto Naruto destruía todos os seus inimigos. Restavam 20, depois 15, depois 10. Enquanto os últimos caíam, Gatou veio correndo em direção a eles. Por favor, me salvem. Eu lhes darei qualquer coisa, pagarei qualquer quantia. Sem chance. A voz demoníaca de Naruto soou. Ele carregou uma quantidade enorme de chakra em suas mãos e as jogou no chão, que começou a brilhar vermelho escuro com chakra e se moveu em um ritmo rápido em direção a Gatou, que começou a correr ainda mais rápido. O outro shinobi viu quando o chakra alcançou o pequeno tirano e o cristalizou. Poucos segundos depois, ele se despedaçou em pedaços atômicos. Nada restou de Gatou. Acabou, disse o Genin loiro. Ele olhou para Kakashi e sorriu. Ele começou a cair por causa de sua exaustão, apenas para ser pego por Kakashi. Naruto Nichan. Inari perguntou. Os olhos de Naruto se abriram lentamente para ver Inari seguida por Sasuke, Sakura, Tazuna e o resto dos ilhéus. Oh, Inari. O que você está fazendo aqui? Naruto perguntou, nem se preocupando em esconder sua exaustão da criança. Viemos ajudar. Todos os aldeões. Inari respondeu, recebendo a concordância em voz alta dos aldeões, que começaram a aplaudir Naruto e seu feito. O Jounin de cabelos prateados olhou para seu aluno enquanto os olhos de Naruto se fechavam. O Jounin sorriu. Você fez bem, Naruto. Inari foi até Kakashi. Nichan está bem. O Jounin sorriu para o garoto. Sim, ele vai ficar bem. Ele só precisa de muito descanso. Isso é bom, disse Inari animada e voltou até os moradores da vila e contou a novidade. Kakashi pegou Naruto nas costas e começou a ir em direção a Zabuza e Ako.
Isso parou quando eles ouviram uma voz que esperavam nunca ouvir. Momoshi Zabuza e o Kyaku Shinobi se viraram e encararam a nova aparência. Era um esquadrão de 4 shinobi, usando a mesma máscara que Kyaku tinha quando se conheceram. Zabuza suspirou em derrota. Então você finalmente nos alcançou. Eu virei pacificamente, só tenho um pedido. Deixe Aku ir. Aku não conseguia nem se mover. Sua mestra estava disposta a dar sua liberdade pela dela. Ela estava prestes a discordar quando o caçador Nin falou: não, vocês dois vão conosco. Zabuza pegou sua lâmina. Então lutaremos. O líder do esquadrão Nin balançou a cabeça. Você entendeu mal, Zabuza-san. O quarto Mizukage está morto. Estamos aqui em nome do quinto Mizukage, Terumei. Ela disse que vocês dois eram camaradas próximos nos estágios iniciais da guerra civil. Os olhos de Zabuza se arregalaram antes de estreitar. Como posso saber se você está dizendo a verdade? Ela realmente conhece você bem. Ela nos disse que você reagiria assim, e nos disse para lhe dizer mesmo que a névoa se torne sangrenta, não significa que ela não possa se tornar pura novamente. Zabuza lentamente mostrou um grande sorriso. Ako, finalmente estamos indo para casa novamente. Ele se virou para Kakashi e fez uma reverência. Sinto muito por termos tido que comer nessas circunstâncias. Espero ver você e aquele pirralho loiro novamente. Ako curvou-se igualmente. Deseje o melhor a Naruto-kun. Aprendi muito com ele. Ambos se levantaram e caminharam até o caçador Nin, e então todos desapareceram com o Shushin. Kakashi e seus 2 genin inconscientes caminharam de volta para a casa de Tazuna, recebendo uma recepção de heróis enquanto caminhavam pela cidade. Uma semana depois, o time 7 estava parado na entrada da ponte recém-concluída, se preparando para voltar para Konoha. A missão tinha demorado um pouco mais do que eles esperavam, e todos estavam ansiosos para voltar para casa. Para se despedir deles estavam todos os ilhéus liderados por Inari, Tazuna e Tsunami. Inari estava soluçando levemente, vendo seu novo herói e irmão mais velho irem embora. Naruto se ajoelhou ao lado dele, e ele tentou parar de chorar. Eu tenho que parar de chorar, ou você vai me chamar de chorão. Naruto sorriu amigavelmente para Inari. Está tudo bem chorar quando você está feliz. Isso só mostra que você é humano. Inari assentiu e sucumbiu ao choro total. Naruto o abraçou para se despedir e se levantou. O time 7 se despediu e começou sua jornada para casa. De pé atrás estava o construtor da ponte e sua família. Tazuna estava sorrindo ao ver Inari. Ele havia recuperado seu neto e ainda não demos um nome à ponte. Inari estava olhando para a visão esmaecida do time 7. Acho que tem uma ideia. É mesmo? Tazuna perguntou, já tendo um palpite. A grande ponte Naruto, disse Inari, pois era óbvio. Vários dos ilhéus expressaram sua concordância. Tazuna coçou o queixo. A grande ponte Naruto, Bem, o nome deu a ele muita sorte. Deve servir bem como nossa ponte.